Bom, meu nome é Janine Milbrades Fiorotti, sou procuradora do Trabalho aqui no Espírito Santo, atualmente sou vice-procuradora-chefe e também estou como vice-coordenadora do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos, juntamente com a doutora Isabela, quem tenho muito prazer dessa atuação conjunta. Já são mais de 4 anos aí nessa atuação. Como que faz para passar aqui os... Aqui é a logo do fórum, né, para quem não conhece, com uma logo bem bonita e produzida pelo Ministério Público Estadual. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos. Tudo começou, ou pelo menos assim, um corte histórico que eu estou fazendo, em relação aos termos de ajuste ambientais, ou termos de compromisso ambientais número 1 e 2, firmados pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho em 2013. Eu costumo dizer que foi uma vitória muito grande, porque 77 municípios firmaram TACs. E a gente sabe como é difícil um município firmar TAC, né? Eu, pelo menos na minha área de atuação, é muito difícil um órgão público firmar TAC. Eles falavam regularizar a conduta e arquiva dessa forma. Então, assim, conseguir que 77 municípios tenham firmado esses termos de compromisso ambientais foi uma vitória muito grande e que eu acho que tanto o Ministério Público Estadual quanto do Trabalho, a gente precisa aproveitar mais esses TACs. E aí eu vou falar para vocês sobre isso. O porquê? Na verdade, são várias cláusulas, né, que foram firmadas desde de obrigação de implementar a gestão de resíduos sólidos, promover educação ambiental, tem previsto nesse TAC, promover a capacitação das associações de catadores, dotar as associações de galpões, de equipamentos para realizar a coleta seletiva. O TAC número 2, ele fala mais especificamente sobre as áreas contaminadas, o que tem que ser feito com as áreas contaminadas. Então, são instrumentos poderosíssimos que nós, Ministério Público, temos e que devemos olhar para eles e, quem sabe, executá-los. Eu, nessa atuação do fórum, acabei executando um município, né, não vou citar o nome aqui, porque ele não estava cumprindo a questão dos galpões das associações de catadores. O galpão estava horrível da associação, estava com perigo até de desmoronamento, e eu executei o TAC nesse sentido, e rapidinho o município regularizou, e, além disso, ainda cobrei a multa. Então, assim, eu penso, como a doutora Isabela, que esses TACs ainda estão vigentes. Por quê? Tem uma cláusula expressa que fala que ele vai ter vigência até ele ser cumprido. Então, se não cumpriu, né, ele ainda está com vigência e devemos, sim, executar a multa prevista nele como instrumento de pressão, de coerção do município que, poxa, já tem mais de 11 anos, né, que foram firmados esses TACs e cláusulas assim, básicas, tem alguns municípios que ainda não cumpriram. Então, eu penso que tanto o Ministério Público do Trabalho como o Ministério Público Estadual deve ter um olhar, né, mais especial para esses TACs ambientais e ver se o seu município está cumprindo aquilo, né, que foi acordado. Então, o histórico do fórum foi basicamente com esses TACs ambientais, e aí depois houve uma comissão de acompanhamento do Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, órgãos envolvidos, e foram acompanhados esses TACs. Alguns municípios cumpriram, né, outros não. E a doutora Isabela até comenta que, por um tempo, aí ficou um pouco esquecido, né, esses TACs ambientais. E aí foi quando, em 2020, na época da Covid, onde as associações de catadores estavam tendo um problema muito grande, porque como que elas iam atuar? Que normas de saúde e segurança elas iam observar? Já que estava todo aquele pânico, aquele estresse, né, em relação à contaminação. E aí, doutora Isabela, né, na época, eu nem sei como que começou isso, nos reunimos, junto com o doutor Marcelo também, Lemos, né, que é dirigente do CAU à época, com o Sereste, né, à frente Liliane, e decidimos fazer reuniões com as associações de catadores, com os municípios, e elaborar uma nota técnica para a atuação dos catadores, que eles estavam sem renda. Então, nessa nota técnica, inclusive, a gente recomendou que o município provesse. Teve. Teve uma nota técnica da ABS. Isso, Nacional, que mandava paralisar. Sim. Fizeram essa nota técnica. Ministérios Públicos Nacionais, sim, de todas as unidades da federação receberam essa nota técnica e ficaram preocupadíssimos. Porque como que a gente vai garantir que essas pessoas não vão morrer de Covid, mas vão morrer de fome? Sim. Né? Então, assim, não era a alternativa definitivamente. E no caso específico de Vitória mesmo, capital,
a empresa que era responsável pelo contrato de recolhimento, ela simplesmente parou de fazer o recolhimento por conta dos funcionários dela. Foi a oportunidade que a gente precisava dos catadores continuarem executando aquele serviço. Então, assim, aí surgiu nessa nota técnica, fizemos várias reuniões, né, a Secretaria de Saúde Estadual foi muito parceira, a CESA, e elaboramos uma nota técnica bastante detalhada, né, a respeito de como os catadores iriam atuar, né? Aí tem aí uma fotinho da reunião, naquela época tudo reunião, né, telepresencial, e aí a cópia da nota técnica, que foi muito feliz e ajudou os catadores naquela ocasião. Depois disso, dessa nota técnica, né, eu e a doutora Isabela falamos, doutora, vamos instituir um fórum, né? Eu e Isabela, nós gostamos muito dessa temática, vamos restituir o fórum aqui do Espírito Santo? A Isabela, vamos embora. E aí decidimos, né, junto também com a ADERES, que é um parceiro assim, excepcional nessa atuação do fórum, que é um órgão, né, do Estado do Espírito Santo, e aí nos reunimos com vários órgãos aqui do Estado, né, tem algumas logos aí de alguns órgãos que integram, IEMA, Governo do Estado, Universidade, AMUNES, nos reunimos com as associações e decidimos instalar, né, o Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos, que atualmente, ou desde aquela época, se pode dizer, 74 associações de catadores de materiais recicláveis faz parte, né, do fórum, ONGs também relacionadas à temática, parlamentares também participam, enfim, é um fórum onde congrega diversos atores, tanto público quanto privado, para a consecução dos fins relativos à política nacional dos resíduos sólidos, com ênfase especial na questão da inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis. Bom, o fórum teve sua primeira reunião ordinária realizada em 18 de agosto de 2020, aí já vamos completar 4 anos, né, de fórum. Desde então, tivemos 18 reuniões ordinárias realizadas e previsão de mais 2 para esse ano. Então, vamos completar aí até o final do ano 20 reuniões ordinárias, ou seja, reuniões com todos os parceiros. Aí temos umas fotinhos aqui do fórum. A primeira foi uma das reuniões foi no evento Sustentabilidade Brasil, a outra ocorreu aqui no Ministério Público Estadual também, a doutora Luciana, na época procuradora-geral, também teve uma reunião, não, a primeira foi no TRT, no TRT ali, aquela lá, do TRT, e essas reuniões presenciais também são híbridas, que são acompanhadas também por quem não pode comparecer presencialmente. Temos tido uma boa adesão nessas reuniões, mais de 80 pessoas geralmente comparecem de forma online, né, doutora Isabela? Então, assim, a gente tem tido uma boa adesão dos órgãos, municípios e associações de catadores. Vou falar um pouquinho sobre a atuação específica das comissões, tá? O fórum ele tem 3 comissões, a Comissão de Instrumentos Jurídicos e Econômicos, a Comissão de Logística Reversa, que foi muito bem falada pelas doutoras, e a Comissão de Fortalecimento das Associações de Catadores de Materiais Recicláveis. Vou deixar para mostrar o vídeo depois, tá? Ah, não, aqui. A Comissão de Instrumentos Jurídicos e Econômicos, do qual eu sou a coordenadora atualmente, ela tem algumas frentes de atuação. Uma das frentes de atuação que eu reputo até a mais importante é a celebração de contrato entre os municípios e as respectivas associações de catadores de materiais recicláveis para a prestação de serviços de transporte, coleta de materiais recicláveis, triagem, destinação e educação, conscientização ambiental. Então, nós, do fórum, a gente faz as reuniões com os municípios, com as associações de catadores, e estimula os municípios a contratar pelo menos um desses 3 serviços. A gente sempre, né, entende que deveria contratar os 3, mas, no mínimo, o de triagem e destinação, a gente, né, orienta que os municípios contratem, e temos tido uma excelente adesão. Aqui no Espírito Santo, 50 municípios já firmaram o contrato com as associações de catadores. Então, de 78 municípios, né, salvo engano, 50 já têm contrato com as associações de catadores. Se eu não me engano, é o estado onde tem mais contratos com associações de catadores. A doutora Isabela está confirmando aqui. Eu também não conheço outro estado que tenha tantos contratos com associações de catadores como o Espírito Santo, e isso foi graças à atuação do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos e dos parceiros, né? Bom,
Entre os desafios em relação a essa questão específica da contratação das associações de catadores, eu coloquei 2 principais aqui, que seria aumentar a coleta seletiva e, por consequente, o papel das associações de catadores, que a gente sabe que ainda a coleta seletiva ela não é universal na maioria dos municípios, então isso é um desafio, e com o aumento dessa coleta seletiva nos municípios, aí vai precisar de mais associados, constituição de mais associações de catadores, então eu reputo que esse é um desafio muito importante para o fórum, e a outra também seria os municípios refratários à contratação, que alguns municípios, infelizmente, apesar de várias reuniões realizadas pela comissão, eles se recusam a contratar a associação do seu município. Então, isso, eu e a doutora Isabela, a gente tem conversado, eu acho que chegou a hora dessa atuação judicial do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual, porque realmente está havendo essa negativa e o fórum ele tem um papel promocional de políticas públicas, ele não é um órgão de execução do Ministério Público, tem os promotores naturais, os procuradores do trabalho naturais, da região respectiva. Então, eu e a doutora Isabela estamos incitando, conclamando os procuradores do trabalho, os procuradores e os promotores de justiça, para que, nos casos dos municípios que não quiseram firmar contratos de prestação de serviço com as associações de catadores, que adotem as medidas judiciais cabíveis, desde a execução desses TACs, que às vezes, na maioria das vezes, os municípios que não querem firmar estão descumprindo o TAC, ou até ajuizar uma ação civil pública, com um pedido específico dessa contratação, que temos já precedentes Brasil afora. Dessa Comissão de Instrumentos Jurídicos Econômicos, nós já fizemos mais de 50 reuniões, doutora Isabela. Eu contei ontem, gente, eu fiquei impressionada. Falei, caramba, além das 18, das reuniões ordinárias, essa comissão de contratos, a gente já realizou mais de 50 reuniões com os municípios e associações de catadores. Então, é um trabalho aí árduo, doutora Isabela, da ADERE, de todos os parceiros, e que, devagarzinho, a gente está conseguindo bons resultados. Nessa comissão de contrato, a gente, quando faz essas reuniões, a gente apresenta para o município um termo de referência que o fórum elaborou, com planilhas anexas. Por quê? Para balizar o município nessa contratação para prestação de serviço, de um desses 3 tipos de serviço. Então, o município, às vezes, como eu vou contratar? O fórum, ele elaborou esse documento, esse termo de referência, a ADERES ajudou muito também nesse aspecto, em relação à planilha de custos, que aí os municípios têm muitas dúvidas. como que eu vou contratar? Qual o valor que eu vou pagar? Essa planilha de custos, ela norteia o município e a associação. A ADERES também é um órgão que eles têm técnicos especialistas para ajudar nessa elaboração dos custos. Então, isso facilita muito o trabalho dos municípios e das associações na elaboração desse contrato. Em relação, uma das questões que a gente enfrenta muito nessas reuniões com os municípios, os municípios falam assim, mas por que eu tenho que contratar a associação de catador para prestação de serviço, de coleta seletiva? Eu não posso contratar uma empresa privada? E o que nós do Fórum pensamos? Há um poder-dever dos municípios contratarem as associações. Não é uma simples discricionariedade, se você pegar todo o ordenamento jurídico brasileiro, desde a Constituição Federal até a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Estadual de Resíduos Sólidos, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, e eu vou passar rapidamente em relação a alguns dispositivos que eles corroboram esse entendimento nosso. E daí que a gente conclui que é um poder-dever dos municípios realizar a contratação das associações, e não uma discricionariedade. Desde a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala no seu artigo 6º, que são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. Artigo 7º, são objetivos da PNRS a integração dos catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo da vida dos produtos. São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos o incentivo e a criação e desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associações de catadores. Artigo 15º. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência tal, e nesse plano, metas para eliminação e recuperação de lixões associadas à inclusão social e emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.
Artigo 16. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos na lei, condição para os estados terem acesso a recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamento de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. E no item 5, metas para eliminação e recuperação de lixões associados à inclusão social e emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis. Então, vocês estão vendo que todo o decorrer da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles mencionam e falam da participação inclusiva das associações de catadores. O artigo 18 também fala em relação à elaboração do plano municipal, que serão priorizados no acesso aos recursos da União, referidos no caput, os municípios que, olha bem, esse é bem importante, implementarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associações de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. Então, a gente vê que não é uma discricionariedade do município essa inclusão, né? O plano municipal, aí, artigo 19, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas, outras formas de associações de catadores, formados por pessoas físicas de baixa renda. O artigo 36 também, ele fala que para o cumprimento... peraí, desculpa. Artigo 36, se puder passar. Para o cumprimento do disposto no inciso 1, 4 do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, no caso o município, priorizar a organização e funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. E aí os municípios também, eles questionam, mas como a gente vai contratar associações? Tem que fazer licitação? Como é que é? E aí, né, a lei, ela prevê a dispensa de licitação no caso da contratação de associações de catadores. A lei 12.305, ela já tinha essa previsão. A lei, na época, a lei de licitação 866 também. Atual também. Isso, pode passar aí fazendo favor. A atual lei também, como a doutora Isabela falou, que é o artigo 75, dispensava a licitação no caso de coleta. Então, os municípios não têm a desculpa de não contratarem, né? Tem toda essa normatividade que nos faz chegar à seguinte conclusão: as associações de catadores, elas têm que ser incluídas nesse processo de prestação de serviço público e remuneradas para isso. Aliás, os municípios, muitas vezes, eles querem que elas façam serviço e não querem remunerá-las. Ou seja, a empresa privada, ela faz um serviço e geralmente não se dedica da mesma forma que as associações de catadores na questão da coleta seletiva, e são muito bem remuneradas para isso. A gente sabe que um dos contratos mais caros, geralmente, dos municípios é a questão da prestação de serviço de resíduos sólidos, né? E as associações de catadores, elas devem fazer parte desse bolo, digamos assim, né? Porque elas realizam um serviço muito melhor, geralmente, na questão da coleta seletiva, tem toda essa normatividade que ampara essa contratação. Então, assim, os municípios, eles devem, sim, contratar as associações de catadores. A política estadual também prevê isso, tá? O plano estadual de resíduos sólidos, ele tem uma diretriz bem específica, que é a diretriz 7, né, que é o fortalecimento das organizações de catadores, onde prevê, pode passar no próximo, doutora Isabela, olha o que diz a estratégia E7.1 do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que é uma lei aqui no nosso estado: reforçar ou promover a integração das organizações de cooperativas de materiais recicláveis nos processos de coleta seletiva nos municípios como prestadores de serviço devidamente contratadas. Então, nossa lei estadual, né, é bem específica: devidamente contratadas pelas administrações públicas municipais, desenvolvidas em parceria com os atores da sociedade civil, com o devido pagamento aos catadores pela coleta, triagem e destino final adequado na cadeia de reciclagem. Então, isso que o Fórum tem exigido, está tudo na lei. Né? Os municípios, às vezes, eles vêm com essa: não, mas eu não sou obrigado. É obrigado, sim. E agora eu vou passar um videozinho sobre uns depoimentos que a gente teve para vocês verem os depoimentos de algumas lideranças das associações de catadores. O processo na associação se dá da seguinte forma: o material chega na associação através de caminhão, a comunidade traz.
Sim. Agradecimento especial ao meu marido, que me ajudou na produção desse vídeo, Felipe. Acho que está me assistindo agora, diz ele que ia me assistir. Bom, outra frente de atuação dessa Comissão de Instrumentos Jurídicos Econômicos é a questão da condicionante na licença ambiental. Não sei se você já falou sobre isso, doutora Isabela, hoje falou, né? Que a gente tem estimulado, né, os municípios a prever nas licenças ambientais uma condicionante desses grandes geradores ou equiparados a grandes geradores, para que eles destinem esse material para as associações. Por exemplo, caso de supermercado, né? Que em alguns casos é equiparável a grande gerador. Então, destinar para as associações, que é um material de melhor qualidade e consegue gerar uma renda maior para as associações. Então, a gente tem estimulado, né, os municípios a prever nas licenças ambientais essas destinações dos grandes geradores para as associações de catadores, e isso aumenta a renda dessas associações. Bom, a outra comissão do fórum, né, a segunda comissão, a Comissão de Logística Reversa, que as doutoras muito bem explicaram. Eu acho que eu tenho muito orgulho de dizer, né, que o fórum, ele já aprovou 2 decretos, graças à atuação do fórum, né, aprovamos 2 decretos e um ainda está em minuta e provavelmente vai ser também aprovado. Então, assim, acho que é uma grande vitória do fórum esse decreto, né, o decreto de logística reversa geral, de embalagens e agora do medicamentos, que também está para sair. A outra comissão é a Comissão de Fortalecimento das Associações de Catadores de Materiais Recicláveis. E nessa comissão, a DERES, que está à frente, né, que é esse órgão do Estado do Espírito Santo, ligado aos microempreendedores. A DERES, ela presta um serviço de auxílio às associações nas capacitações. Ela acabou de fazer um diagnóstico, porque a gente, sem informação, é difícil a gente atuar, né? Então, a DERES, ela, de vez em quando, vai nas associações para fazer esse diagnóstico. Através do governo do Estado, também são destinados bens e serviços para as associações. Então, a DERES já destinou caminhões para as associações, prensas, balanças. Então, assim, as associações do Espírito Santo, elas estão tendo efetivamente um auxílio do governo do Estado, isso eu tenho que reconhecer, né? O governo do Estado, ele tem feito um bom trabalho para auxílio das associações, e a DERES é esse interlocutor entre o governo do Estado e as associações. Uma atuação também que eu reputo muito importante da DERES é que ela contrata consultores para cada região do Estado, e esses consultores auxiliam as associações de catadores, seja em questão de abertura de CNPJ, licença ambiental, na questão da própria contratação com o município, quando está havendo um embate, porque eu e a doutora Isabela fazemos a reunião inicial. Depois dos trâmites, acaba sendo, né, a DERES, ela entra lá com esses consultores para auxiliar. Então, aqui no Estado, a gente está com a faca e o queijo na mão para realmente efetivar essas contratações e melhorar a questão da logística reversa, da coleta seletiva universal, de todos os instrumentos previstos na política nacional e estadual de resíduos sólidos, porque eu também desconheço outro estado que tem esse órgão, como a DERES, que auxilia tantos catadores. Eu desconheço em outro estado, né? Então, a DERES também auxilia nas licenças ambientais, as associações, e, recentemente, a DERES, junto com o fórum, a gente elaborou um manual de boas práticas das associações, porque ainda, vira e mexe, a gente tem alguns problemas com as associações, seja a questão familiar, ou seja, às vezes a associação é composta por maioria de membros da mesma família, o que não é adequado, seja, às vezes, um desvio de algum associado que se sente o dono da associação e acaba indo até para a questão do vínculo empregatício, e o MPT, a gente tem atuado nisso, temos abertos procedimentos investigatórios para atuar nesses desvios, tá? Então, assim, vira e mexe, a gente tem esses problemas com as associações, mas eu costumo dizer que é a minoria, e com a devida intervenção do MPT e do MPE, a gente consegue deixar as coisas no rumo certo para que não haja esse desvio, porque a gente também não quer ficar aqui fazendo um papel de tutelar ou auxiliar no fórum associações que não têm, né, o verdadeiro sentido do associativismo, do cooperativismo, que não são constituídas de pessoas de baixa renda ou catadores. A gente já pegou, por exemplo, membro de associação, funcionário público, já expedia notificação
no caso, e foi regularizado. Imagina, um funcionário público ser de associação, porque as associações, a própria lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vocês viram, tem que ser constituídas por catadores ou pessoas de baixa renda. Se tem uma pessoa que não se enquadra nesse perfil, não deve ser associado de associação de catadores. Não temos atuado o MPT, o MPE, e aí a DERES, né, junto com o Fora, a gente elaborou esse manual de boas práticas. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode enviar, né, doutora Isabela, para que seja um norte para as associações. Ó, isso pode, isso não pode. Tá certo? Bom, agora, já finalizando, você chegou a falar sobre essas metas? Não, né? As metas do nosso fórum para 2024 e 2025 são finalizar o alcance das licenças ambientais e dos contratos, ou seja, a gente quer que 100%, né, das associações tenham licenças ambientais e todos os municípios efetuem contrato com as associações. Iniciar o acompanhamento em torno do decreto de logística reversa de embalagens, em geral, junto aos municípios. Finalização da minuta de decreto geral de logística reversa de medicamentos, que também estamos já na fase. Elaboração da minuta de decreto para a logística reversa em resíduos eletrônicos, que também foi falado aqui. Fiscalizar a existência de taxa de recolhimento do resíduo sólido urbano, isso eu acho que é muito importante, né? Principalmente o Ministério Público Estadual está indo em cima disso, porque, como a doutora Isabela fala, isso sustentabilidade econômica, e estão abrindo mão de receita, que incorre em responsabilidade na lei de responsabilidade fiscal. Ato de improbidade também. Então, isso é uma coisa que é importante os promotores estarem atentos, né, fiscalizar a existência dessa taxa. Outra meta, fomentar a adesão entre os municípios do programa Diogo de Santana, que a gente viu que ele vai fornecer recursos para os municípios, então temos que realmente os municípios correrem atrás dessa destinação do governo federal, que está num bom momento, né? Eu acho que o governo Lula ele tem essa sensibilidade com os catadores, a gente viu em vários momentos aí, ele costuma até ir nos eventos nacionais. Então, assim, estamos até querendo trazer aqui para o Espírito Santo o próximo evento nacional, vamos ver se a gente consegue. E a outra meta é fiscalizar a erradicação dos lixões no Espírito Santo, que temos pouquíssimos, né? Mas ainda temos um ou outro. Nós saímos de 105 em 2013 para 5. Muito bom. Aí, hoje, já existem aqueles casos lá que eu mostrei para vocês. Mas então, são clandestinos também, não são institucionais. Exato. Isso. Então, assim, ainda é uma urgência, né, gente? Porque, assim, em pleno século XXI não dá, né? Falar no microfone, se puder. O pessoal que está assistindo. Alô? Oi. Isso. Tá. Lá em Serra, sempre teve muito ponto inicial de lixo. Eu tenho feito lá há muitos anos a instaurar procedimento criminal contra o dono do terreno e processo criminalmente, ótimo. Entendeu? Uhum. Quer dizer, na verdade, há uma ameaça, né? Eu notifico criminalmente pelo crime de poluição, aí vem a foto do terreno todo cercado, entendeu? Às vezes uma pequena tá intervenção 100%. que a gente faz, né, a gente consegue. Isso, assim... Muita estratégia, Ronaldo, porque, querendo ou não, ele é responsável por aquele espaço. Exatamente. Se ele deixa que outro vá lá e dispõe inadequadamente, ele vai ter que responder. Agora mesmo eu tenho um caso lá que começou a dar problema. Eu fui no Cível, notifiquei a empresa, lá de São Paulo a empresa. A empresa falou que não ia fazer nada não, que a obrigação é da polícia, vigiar o pessoal. Aí eu instaurei uma notícia crime, notifiquei de novo. Aí o advogado já fez a reunião comigo semana passada, entendeu? Parabéns aí pela atuação. E, para finalizar, nós sabemos da Agenda 2030 da ONU, né, que ela vincula, na verdade, todos os Estados-membros, não só os Estados, mas as empresas privadas, os órgãos públicos, e é um objetivo de sustentação do planeta, né, e, em última análise, da nossa existência. E o Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos, a temática da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem muito a ver com todos os objetivos da Agenda 2030 da ONU. Se não todos diretamente, pelo menos esses daí que eu identifiquei assim, de forma direta: acabar com a pobreza, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Então, esse trabalho com essas associações, a gente leva trabalho decente, porque antes eles eram marginalizados, excluídos. Então, tornar cidades
sustentáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Então é isso, gente. Eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto Ministério Público, né, em conjunto aí com a Agenda 2030 da ONU, temos que ter uma atenção especial a essa temática da Política Nacional de Resíduos Sólidos, promotores, procuradores de trabalho, porque a nossa atuação ela vai gerar muitos impactos positivos para a sociedade como um todo. E é isso, eu agradeço a vocês. E meu e-mail aí de contato.